Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos ensina que aquele que perseverar sempre, segundo ele, vai colher dos frutos, porque ninguém se produz por si mesmo. Colherão, nem sempre vão colher o mesmo tanto, porque pelo mesmo Espírito é dado variedades de dons e cada um exerce o direito com zelo, segundo aquilo que se recebe de graça oferta. Jamais façais por interesse segundo o galardão, mesmo sabendo que ele cumpre a sua palavra e nos galardoa mesmo assim. Mas ele conhece entre aqueles que fazem por interesse, assim como aqueles que fazem de forma voluntária, que são aqueles que estão segundo o verdadeiro amor e segundo a finalidade que esta sabedoria é válida, assim como nós detemos, para que nossos dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, e assim para estar auxiliando uns aos outros, seja em súplicas e orações pelos pecadores, pelos santos, para que jamais venha cair e retroceder, assim como aqueles que não conhecem plenamente desta verdade, venham alcançar esta verdade e passar a produzir os frutos. É certo que, assim como o Senhor nos ensina, alguns produzirão 100, outros 60, outros 30 por um. Ninguém, é, geralmente, aqueles que produzem 30 e 60 não vão compreender aqueles que produzem 100. Jesus dizia àqueles que estavam aptos para produzir 100 por um, que são aqueles que largam tudo para servir o Senhor, largamos a casa, largamos o barco, largamos a família, que herdaremos. E o Senhor disse: 100 vezes mais nesta vida, assim como na vida vindoura. Sabendo sempre, quando se fala 100 vezes mais, não estamos falando em prosperidade. É certo que a prosperidade nos acompanha e já não nos satisfaz, porque ela não pode satisfazer a alma mais do que o próprio Senhor. Temos que saber que a habilidade daqueles que prosperam é para administrar em prol do reino dos céus e não para si mesmo, pois aqueles que são ambições egoístas e pessoais não têm zelo para com a casa do Senhor. Já a ambição dos justos, onde a palavra diz que não há um justo sequer, mas sim aquele que nos justifica, que são chamados de justos, a ambição do justo é em prol de muitos. Sempre estamos com a habilidade para administrar e dividir com os órfãos e as viúvas e os pobres nas suas necessidades. Jamais segundo o padrão deste mundo, que seguem segundo a sua ambição egoísta. Por isso, aqueles que produzem 30 e 60 nem sempre compreenderão na plenitude aqueles que produzem 100 por um. Mas aqueles que produzem 100 por um estão sempre compreendendo aqueles que produzem 60, assim como 30, e cada um tem a sua fé, assim como a fé é aperfeiçoada pelas obras, nem sempre vão ter a habilidade de produzir tão obras para produzir frutos a chegar a ponto de 100 por um. Mas aqueles que têm sabedoria está sempre tolerando aqueles que estão mais fracos na fé, aonde sempre não gloriamos na nossa força e sabemos que sempre, se tiver de gloriar algo, entre na nossa fraqueza, que a nossa graça, a sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Assim, jamais utilizamos do mel puro e do alto que encontramos para chegar a ponto de vomitar desta sabedoria, mas comemos o suficiente para que compartilhe com aqueles que ainda não têm esta sabedoria pura e refinada, mais pura do que os favos de mel. Lembrai-vos de Sansão, que uma vez que matou o leão,
vai em busca da carcaça do leão e tira o mel da impureza e ainda oferece para os seus pais. Jamais se extrai a sabedoria pura e refinada do alto, mais pura do que o fino, os favos de mel. Ele é puro e santo e não se mistura com aquilo que é impuro, com a imundícia. Assim como quando Sansão gloriou em sua força, o Senhor preparou Dalila para que ele não gloriasse em sua própria força. Sabemos que no fim ali, quando na verdade ele estava ali cego e devido à humilhação, o Senhor ainda lhe concedeu a força do qual aqueles que zombavam dele acabaram perecendo segundo a queda e a ruína por depositarem a sua confiança nos seus próprios pilares, aonde ali ele teve força para romper aqueles pilares que caiu como que ruína sobre os inimigos e adversários. Porque na verdade, quando estamos no direcionamento do Senhor, ele é a pedra angular e aqueles que estão alicerçados na areia, ele se encarrega de ser a própria força, a água que derruba a casa alicerçada na areia. Nós o que fazemos é exortar para que venham se arrepender, mas o próprio Senhor lhes permite um espírito de entorpecimento, onde creem em suas próprias mentiras, porque a finalidade daqueles que edificam segundo o próprio pilar, segundo as suas próprias confianças, é justamente de ter a queda da casa por perseverarem segundo as suas próprias iniquidades que acumulam, e isso não é agradável diante do Senhor. E o Senhor galardoa de acordo com a própria atitude, a responsabilidade é individual, e dele a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, sejais prontos para ouvir, tardio no irar-se. Dele é sempre a ira e a vingança. Nós expomos aqueles que estão em mentira segundo a verdade, que não é nossa, mas é do alto, e o Senhor encarrega de galardoar a cada um, assim como ele galardoa também aqueles que andam em espírito e em verdade e na sinceridade do coração, onde ele sempre nos ensina que para alguns é como galardão, uma recompensa por perseverarem amando o prêmio da justiça. Para outros que amaram o prêmio da injustiça e perseveraram, segundo a injustiça, é como um castigo que carregam por rejeitar aquele que podia o justificar, assim nos diz o Senhor.